assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma coça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço para enxergar um inimigo, um irmão. Perdão acalma, serena alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Perdão acalma, serena alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Mostra outra face, a face do perdão. Meu nome é Rosa, eu vou estar na condução do trabalho. Esse trabalho maravilhoso que já foi iniciado pelo Leon, com as músicas maravilhosas. Essas músicas tocam fundo no nosso coração, né? Lembrando que a música é uma prece, a gente se deixa elevar pela música. Nosso coração é embalado pela música. Sobre a fluidificação das águas, a importância de ter a garrafinha da água, a gente sempre fala. É muito importante, é o remedinho espiritual.
A espiritualidade traz com tanto carinho, com tanto amor, os elementos da natureza, coloca na nossa garrafinha para a gente bebendo e a gente ir melhorando dos nossos males físicos e espirituais. Fazendo a nossa escala de trabalho, né? Como eu falei, a condução hoje é minha, a harmonização, nosso querido amigo Leon, com essa voz maravilhosa. A leitura do Evangelho, capítulo 1, item 9. A prece inicial, o Haldane, também nosso amigo, companheiro. E aí depois passamos a palavra para o palestrante, nosso amigo Vitor Hugo. Já está na casa há muitos e muitos anos, né? Ele vai falar sobre a nova era, tema muito importante para todos nós que estamos aprendendo. E depois tem a fluidificação das águas, o passe virtual e o encerramento feito pela Dircineia. Capítulo 1, Instruções dos Espíritos, a Nova Era. Bom, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido porque, praticada em toda a sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada a que a humanidade tinha que percorrer. Que assim seja. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Oremos, irmãos. Dai-me a tua mão, Senhor. Dai-me tua luz. Que a tristeza nunca tome posse do meu coração. Que eu saiba sempre, diante de todas as dificuldades da vida, conservar a alegria. Que os meus desejos estejam diante de ti e que tua luz penetre a minha mente, iluminando-a pelos teus caminhos. Que os meus olhos possam sempre enxergar tudo o que é de teu agrado. Que os meus familiares, amigos e companheiros sejam fiéis a ti sem desanimar. Amado, querido Mestre Jesus, amigo nosso de todas as horas, tu que nos ensinaste onde uma ou mais pessoas estiver reunido, em teu nome lá estará. Te pedimos que abençoe este espaço virtual e que o amor seja o nosso maior e mais puro sentimento, hoje e sempre, que assim seja. Agora eu vou passar para o nosso palestrante, Vitor Hugo. É com você, meu irmão. Queridos irmãos, irmãs, boa noite. Que Jesus nos abençoe nesta proposta redentora da nova era, né? Ao retratarmos esse capítulo, o primeiro que Kardec colocou para nós, não vim destruir a lei, ele trata de uns temas extremamente interessantes, extremamente complexo, num ponto de vista, vamos dizer, psicológico de você olhar. E ele coloca como as 3 primeiras revelações, que foi Moisés, que veio, antecedeu, esse médium que veio trazer a lei, que veio dar, vamos dizer, uma tonalidade para que quando Cristo viesse, pudesse ter alguns argumentos melhores e convincentes, ora assim. Então, as 3 revelações está citada por Moisés, como colocou aí Kardec, Cristo e o Espiritismo. E mesmo depois, nesse mesmo capítulo, a aliança da ciência e da religião. E como a instrução dos Espíritos trazendo para nós esse ponto principal, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, que é a nova era. Ora, ao anteceder Cristo, Moisés veio trazer uma forma diferente de ver, né? Ele veio para poder trazer a sua missão.
como diz na leitura, não só para os hebreus, mas também para os povos pagãos. E vamos aqui fazer uma reflexão entre todos nós. Por que essa reflexão eu conclamo a vocês? Porque foi lá nesse início, nesse primeiro ponto, que começou o projeto da nova era. Essa era no qual nós estamos dentro dela, passando diversas formas para se chegar a um projeto de ideal melhor. Kardec nos colocou para a gente, no Livro dos Espíritos, a questão da escala dos espíritos. E nós começamos a entender dessa forma que nós estamos em estágios, todos nós. E esses estágios no qual o espírito imortal vai vivendo, ele vai adquirindo conhecimentos, adquirindo virtudes, mas também, dentro da sua maneira de ver, de entender e de colocar em prática, também ele vai adquirindo mais defeitos. E isso é perfeitamente normal, porque ainda o estágio que nós estamos exige uma série de coisas de nós mesmos. E dentro dessas coisas que exige renúncia, exige muito de nós a vontade e a determinação de se galgar espaços melhores, galgar estágios melhores, trabalhar dentro de si mesmo. A gente tem ouvido, ao longo desses anos, ouvido de diversos palestrantes, mas também lido em diversos livros, que é um momento de você com você mesmo, de você se olhar, de fazer a reflexão profunda e se enxergar, e ter essa ousadia, vamos dizer assim, de dizer: a minha trajetória não está legal. A minha trajetória precisa de uns retoques. Precisa que eu adote sistemas diferentes para poder começar a enxergar de uma forma mais passiva e compreensiva e com responsabilidade o projeto de todos os espíritos que estão aí, seja do mundo encarnado e seja do mundo desencarnado. Quais são esses projetos? O projeto de melhora. Nós não estamos fadados a ficarmos na mesmice, a continuarmos da forma como nós adentramos. E analisando como espírito que venho em estágios diversos, e hoje esse estágio em que nós nos encontramos parece desafiador. Mas é desafiador. Por quê? Para podermos atingir um outro nível de estágio, no qual Kardec nos coloca como nova era, é preciso que nós definimos algo dentro de nós. Se estamos galgando esses espaços, é a nova era da consciência, é a nova era da verdade, é a nova era do cristianismo redivivo. E esses estágios, os espíritos colocam para nós, é o que nós estamos vivendo na atualidade. Tivemos o estágio de Moisés, dando um tom de como seria para os povos hebreus as leis. Muita gente fala para mim, mas as leis de Moisés eram muito duras, eram punitivas, porque parece que tudo que tem não soa como punitivo. Não é verdade? Seria a mesma coisa no processo de educação dos nossos filhos. Não faz isso, não faz aquilo. É uma punição. Então estamos adotando formas diferentes, porque é a era da consciência.
É a nova era da consciência. E essa nova era da consciência exige que nós reflitamos sobre o que foi, o que é agora e construindo um futuro melhor. Então, nós humanos estamos sendo convidados a essa responsabilidade. Se pararmos para pensar, espera um pouquinho, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo dentro da minha trajetória? É um estágio diferente, né? Vamos entender melhor como é esse estágio. Entramos num determinado trabalho comercial, aonde você vai exercer uma atividade naquele trabalho, seja ele no âmbito público, seja ele no âmbito privado, seja ele num âmbito qualquer. Você entra e começa a exercer aquele trabalho no qual você foi convidado e contratado para poder exercer. E lá você começa a sobressair. Você começa a desenvolver bem o seu trabalho. E, logicamente, aqueles superiores que estão coordenando, que são, vamos dizer assim, proprietários daquele estabelecimento, ou se for órgão público, os coordenadores, tendo uma outra vaga para um cargo melhor, ele vai chamar você pelo seu desempenho, pelo que você tem demonstrado. Isso também é em nosso processo de evolução. Talvez você não vê e não percebe-se tamanha o convite que tem feito a você ao longo dos anos. Seja esse convite através de mensagens espíritas, dos nossos irmãos do outro plano invisível, seja ele de convite dos irmãos na casa onde você frequenta, no nosso segal, na nossa casinha, de irmãos coordenadores, seja ele através dos livros, desse manancial de bibliografia que nós temos do movimento espírita. Todos nos convidando a reflexões e, consequentemente, ao processo de mudança. Talvez você não sinta de ímpeto, ou então assim brusco, porque não se processa dessa forma. A consciência se processa gradativamente a partir do momento que você toma responsabilidade e busca essa responsabilidade para o seu dia a dia. Mais ou menos seria assim a responsabilidade do trabalho comercial, mas também a responsabilidade com a sua parte religiosa, com a sua parte de esclarecimento, com a parte filosófica, com a parte assistencialista, com a sua fé que você profetiza. Então, essa consciência, a partir do momento que toma essa responsabilidade, porque é a nova era da consciência, então você já tem sido convidado e já tem tomado como, vamos dizer assim, ponto que está aí o que talvez esteja faltando para que você possa entrar numa outra faixa, numa outra camada, numa outra escala de evolução. Isso chamamos de nova era. Então se inicia e dessa forma, e com o conhecimento que você exerce, é relativamente o progresso. Então, também é uma lei colocada por Kardec. E a visão positiva de se fazer, de se ingressar, não esquentando com aquilo que está na sua volta, não esquentando se aqueles que estão junto com você querem ou não querem, porque cada um tem o seu momento. Por que, meus irmãos, esse convite da consciência? Porque
parece que as sombras se adensam cada vez mais nas paisagens da Terra. Ao pararmos, refletirmos, Vitor falando de nova era, e sendo que estamos tendo várias circunstâncias passando pelo planeta Terra, seja no campo da guerra íntima, na guerra externa, na guerra de países, seja nos desafios da família, da convivência, seja nos desafios externos de você para com o outro e de você para com você. Então essa nuvem que me parece meio escura, a partir do momento que a sua consciência se toma como responsabilidade, isso começa a dissipar. E com certeza nasce e fortalece cada vez mais a esperança. É a era do espírito imortal. É a era do homem cristão. O homem que vem lutando ao longo de processos reencarnatórios. E hoje se adentra com desafios muito mais profundos, porque não mais teoria, porque a teoria estamos cheios. Hoje é a vivência da prática de tudo aquilo que você tem aprendido, de tudo aquilo que você tem buscado. É a prática do perdão, primeiro contigo mesmo, depois com todos aqueles que estão na tua volta. É a prática da paciência, é a prática da tolerância, é a prática da caridade. Então essa era do espírito que nasce nesse momento mais obscuro da humanidade. Porque após essa escuridão virá a claridade maior. E nós, espíritos, voltado a essa cristandade, lutando para vencer contigo mesmo, haveremos de ver o raio do sol melhor. Então essa era aonde tudo parece que não tem solução, mas é a era que Jesus nos convidou. E é preciso passar para poder chegar mais na frente, passos largos, e olhar para trás e ver, valeu a pena. Moisés nos deu as diretrizes de forma irrecusável, de forma infutável, de forma muito transparente nas tuas leis. Mas aí veio Cristo fazer de homem no meio de homens nós, nos mostrar de forma diferente, de ter uma filosofia de vida, de forma alegre, de forma feliz. Não mais meu, não mais seu, mas sim do amor de Cristo. Olharmos para aquelas pessoas que estão nas nossas voltas com amor cristão. Entender que todos nós erramos e, consequentemente, ajudar, porque é isso que Cristo faz por nós, nos ama. Então essa era que parece estar muito longe, mas também está muito perto, porque está dentro de nós. É preciso que você desperte e sinta de uma forma legal, não de cobrança, não de punição, mas de sentimentos profundos, para poder começar a entender e nós dissiparmos de uma vez por toda o egoísmo e o orgulho que avassala cada vez mais. Não podemos voltar àqueles velhos homens do passado, médios, hoje medianeiros entre o mundo invisível para o mundo visível,
Kardec denominou como médiuns. Porque somos médiuns hoje os mais viemos compromissados. Fomos espíritos que dissolvemos muitos lares. Que com certeza guerreamos bastante externo e hoje estamos guerreando internamente. Então é uma era da consciência imortal, do espírito que irá transitar pelo orbe terrestre a partir do momento que ele dissipar de uma vez por toda da crosta terrena. A nova era exige renúncia. Renunciar para um bem maior, não mais seu, mas sim nosso. Retratar de forma legal, de forma objetiva, de forma que te deixa alegre e feliz daquilo que você esparramou. Porque se Jesus nos convidou, porque somos filho dele, para contribuir no esforço para a erradicação das causas do sofrimento da criatura humana, começando por nós mesmos, é preciso que a nossa consciência esteja mais ou menos tranquila. Não será fácil, e ninguém está aqui dizendo que será fácil. Mas ele nos prometeu, ide meu nome, que lá eu estarei contigo. Então, é propício e é oportuno nós educarmos os nossos sentimentos, criar hábitos e instruir de forma a socorrer para evitar a violência, para evitar a miséria socioeconômica, estimulando quando não é geradora. É amar sem ressentimento, quanto menos egoísta, porque o amor é interessante, ele tem estágios. Primeiro, um amor possessivo, egoísta, depois o amor divino. Fico eu aqui imaginando e conclamo vocês a refletir como é o amor de Jesus para conosco. Ele ama, te permite, porque ele deu para nós o livre-arbítrio, de você pensar e analisar e ver como seriam as suas atitudes perante o contexto social. Mas o que as suas atitudes refletiriam em todos aqueles que estão do seu lado. Não devemos contrair mais dívidas. Estamos trazendo dívidas que eu digo, não é econômica, dívidas morais. É hora de nós dissiparmos essas dívidas, porque já trouxemos tantas. E essa nova era não irá permitir mais essas dívidas, mas sim um homem conciso de sua responsabilidade, construindo esse alicerce basilar na nova era da consciência. E nós sabemos que trazemos em nossas casas grandes lutas, conosco mesmo e consequentemente com todos aqueles que estão dos nossos lados. Mas a concretização do espiritismo dentro de nós, vamos ter hábitos saudáveis a partir do momento que eu perdoo o outro, que eu olho para o outro, melhor do que eu olho por mim mesmo, que amo o outro porque ele está na minha trajetória, na nossa trajetória de vida, construindo bases saudáveis, alicerces firmes, porque assim se perpetuará pela eternidade tudo aquilo que nós construirmos. Bezerra de Menezes
em várias mensagens através do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, num livro que chama Jesus e Nós. Tem várias mensagens, não sei se me falha a memória que se são 15 ou 20 mensagens. E ele diz das nossas lutas, mas diz para que nós termos fé, sejamos otimistas, porque nós, espíritos espíritas, estamos na batalha da edificação, da luz que prevalecerá no mundo onde essa nuvem escura vai se dissipar. É nossa responsabilidade. Então, é uma era do espírito imortal. É uma era da vivência. É uma era de se fazer, de regaçar as mangas, como diz uns amigos antigos, e ir na luta. Não importa se vai doer, que doa, mas que doa para um mundo melhor e, consequentemente, para você também ser melhor. Então, essa proposta que o Espiritismo traz para nós, através da visão de Kardec e muitos outros espíritos que mandaram através de mensagem. Eu citei aqui Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, mas poderia citar o Espírito Emmanuel, Joana de Ângeles, e vários outros irmãos que vêm trazendo a mensagem de Jesus para todos nós. Porque, incrível que pareça, a mensagem dele ecoa dentro dos nossos ouvidos e dentro da nossa mente e nunca se apaga. Porque é uma mensagem pura, limpa. E o desvio de que nós, através dos nossos processos de reforma, não de imperfeição, não. Nós estamos construindo a perfeição. E quando nós construímos uma perfeição moral, espiritual, precisamos antes passar por situações que nós escolhemos. Mas para poder chegar no ápice, que é o espírito puro que Kardec coloca para nós. Esse espírito puro é um espírito despojado de vícios morais. Ele já trabalhou em todas as suas reencarnações, em todos os seus estágios terrenos na escola da vida, aquilo que precisava ser trabalhado. Porque o homem, quando sente, quando dói dentro do coração, dentro da sua alma, nós procuramos o remédio para poder amenizar e palpar. E nesse caso específico, o remédio para todos nós é os ensinamentos do Cristo. Que ele prometeu essa nova era. Essa era de amor entre os povos, de divisões na sua igualdade. Não mais essas classes sociais aonde os nossos irmãos que estão conosco mesmo, muitos passam fome, muitos não têm um teto para poder abrigar o seu corpo físico. Mas aí tem a misericórdia divina que sempre está trazendo um acalento, amenizando aquele momento, ou seja, no inverno, ou seja, no alto verão. Amenizando a sua fome nas noites frias, ou então nas noites quentes. É isso tudo que nos traz fortaleza para a nossa consciência da nova era do Espírito. Vocês imaginam, meus irmãos, como vai ser? Como vai ser de igualdade? Como o amor vai ser uma constância na sua vida, que não mais lutaremos, mas precisamos agora regaçar as nossas mãos. Pegar, como diz os antigos, a mão na massa. Não com o outro, contigo mesmo. Com o teu interior. Com a tua vivência. Com a tua maturidade espiritual.
Então imaginemos essa era que já está aí, agora, uma era diferente. Basta nós olharmos para esses grandes personagens que passou pela história do mundo moderno. E muitos de vocês conhecem alguém anônimo que tem uma pureza tão grande. Eu conheço alguns. Mas poderia citar aqui de Madre Teresa de Calcutá, a mulher do amor, irmã Dulce da Bahia, a mulher que tinha uma caminha tão simples, e que todos que visitavam iam falar: irmã Dulce, vou te trazer uma cama. Ela falava atrás: é mais um doente que eu vou botar na cama. Numa caminha simples dela, ela conseguiu ganhar umas 50 para os necessitados. Chico Xavier. E quantos e quantos e quantos irmãos tem aí anônimo que não parecem na mídia, mas são simples, humildes, que estão vivendo para a nova era da sua consciência. Então nós, o Senhor da vida, espera muito de nós. O Senhor da vida conclama-se a nós, para que nós experimentemos socorrer aqueles que batem à nossa porta, socorrer aquele que está do nosso lado. Ama, ama, perdoa. E assim, estaremos num estágio começo. E com certeza, ao retornarmos no campo terreno, esse campo todo contaminado pelas leis do Pai, pela lei de amor, pela lei do perdão, pela lei da paciência, pela lei da caridade. E aí viveremos normais. Não mais aquela luta interna, mas sim, colhendo os frutos daquilo que você lutou. Jesus espera de nós, espera de você que está aí, que pode fazer muito, muito para você mesmo. E, consequentemente, tu tá fazendo o que o Pai necessita dos seus filhos. Eu convido a você, para terminar, a adentrarmos nessa era onde a ciência e a tecnologia avançam assustadoramente e o amor e o perdão ficam um pouco para trás. Vamos inverter isso e vamos viver. Ama, não custa nada. Ama. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus possa nos fortalecer, nos dando muita força para termos vontade e determinação de fazer aquilo que precisa ser feito. Primeiro em nós mesmos, morrendo o homem velho, a mulher velha, e nascendo o homem e a mulher da nova era. E assim, o mundo ficará melhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua paciência. Muita paz. Dona Rose, passo a palavra para a senhora. Obrigado, Vitor. Ótima explanação. Nós estamos sempre precisando aprender, né? Foi maravilhosa a explanação. Leão, é com você. Ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda força e razão,
todo seu desejar. Ame ao Senhor de todo seu coração, com toda a força e razão, com todo seu desejar. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo com todo o seu bem-querer, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Obrigado, Leon. A música realmente tem tudo a ver com a palestra, com a explanação, né? Muito obrigada. Cineia, é com você, minha amiga. Agora vamos fazer o nosso passe. Envolvidos por esta energia de luz, vamos nos assentar, ou quem estiver deitado, vamos ficar confortavelmente, asserenando nossa mente, o coração. Vamos elevar o nosso pensamento e entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, e todos os nossos amigos espirituais que nos auxiliam nesse instante. E agora, vamos, através do passe, sentindo que vai sendo tirado de nós as preocupações, o cansaço do dia a dia e tudo mais que estiver nos incomodando. Vamos sentindo agora que energias de luz estão sendo derramadas sobre nós, nos tornando fortalecidos, calmos, serenos, tranquilos. E agora, vamos pedir a Jesus e os guias espirituais que possam manipular o medicamento para ser colocado nas nossas águas e ela se transforme em cada medicamento e ao fazermos uso dela, que possamos sentir-nos fortalecidos na saúde e na fé e que em nome do nosso Mestre Jesus, nossas águas estão fluidificadas. Que Jesus e nosso Pai derrame sobre nós as tuas bênçãos e permaneça sempre em nosso coração, nos fortalecendo, iluminando sempre nossos caminhos. Que assim seja.